Sou Vitoriano Bill, sou professor e sou poeta, defensor dos direitos humanos. Em minha veia escorre a sede por justiça social. Meu sonho é ver uma cidade, um estado, um Brasil, onde as pessoas de fato tenham condições para ser feliz, para viver dignamente. É por isso que eu luto. É isso que nos move desde sempre. Mano, eu venho da quebrada do mutirão, né? Então não dá pra vir da onde eu vim e simplesmente bater no peito e dizer que eu sou um vencedor. Eu sou professor formado pela UEPA e a realidade onde eu cresci era uma realidade de pobreza, uma realidade de miséria. Eu sei o que é fome e a fome para mim não é passar do horário de comer porque o almoço atrasou. A fome para mim é chegar a hora de comer e não ter, na verdade, nada para comer. E eu cresci numa casa com vários irmãos, apenas minha mãe sendo a responsável pela nossa criação. E ela foi uma guerreira assim de lavar trouxa de roupa por R$5, passar o dia numa bela lavando roupa para ver se conseguia comprar uma milharina, uma mortandela para a gente se alimentar. E eu sei que aonde eu cheguei hoje, estar vivo aqui, me torna uma exceção, pois vários da minha geração não conseguiram vencer, como eles dizem por aí, né? E esse vencer, na verdade, é dizer assim, ó, eu sou a exceção da regra, que muitos foram assassinados, já morreram, muitos não conseguiram terminar o fundamental. Poucos estão vivos e estão trabalhando, né? Continua o ciclo da pobreza, da miséria que os pais deles viveram, que eu vivi. Hoje, graças a Deus, a minha família não passa necessidade, não passa fome, mas é o que eu insisto sempre. A gente não pode ser a exceção de não passar fome, entendeu? Isso tem que ser a regra. Isso tem que ser a regra. As pessoas têm que trabalhar e viver com dignidade. As pessoas têm que trabalhar e ter uma casa para morar. As pessoas têm que trabalhar e ter condição de colocar o filho numa escola pública, gratuita e de qualidade. O pai tem que trabalhar e ter condições de saber que o seu filho vai entrar na universidade pública, gratuita e de qualidade. No final das contas é por isso que a gente luta. Por uma vida digna. Eu luto para que muitas crianças não passem fome como eu e meus irmãos passaram, para que os jovens tenham a oportunidade de se formar, assim como eu me formei, para que a única opção deles, a alternativa deles não seja ser aliciado pelo mundo do crime. Que é isso que tem acontecido, isso aconteceu quando eu era moleque, tem acontecido hoje com muito mais frequência. A gente tem perdido nossos jovens para o mundo do crime, sendo assassinado cotidianamente. Então, é isso que nos move, a sede de justiça social, onde as pessoas possam dizer eu sou feliz, andar com segurança, viver tranquilo, se alimentar e ter um sonho e poder realizar esse sonho. Acho que isso é o principal, assim, sabe? Saber que o sonho dele é real, pode ser realizado sim. De tudo ao meu amor serei atento. Antes de contar o zelo,
e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. E eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito, enquanto dura. Cara, tem um monte de teórico, um monte de gente que diz que a arte ela tem que ser neutra, né? Eu insisto que a minha não é neutra. Eu não sou neutro, a minha arte ela não é neutra. Minha arte ela não tem autoridade para ser neutra. Ela não tem autorização para ser neutra. A minha arte ela tem um lado, e esse lado é o lado do oprimido. Eu faço arte para denunciar as injustiças. Eu faço arte para cantar o amor, e eu faço arte para anunciar um outro mundo possível. Então, a realidade que eu vivi, que eu vivo, minha arte está banhada nela. Então, assim, é impossível eu escrever algo e quem lê não conseguir notar o cenário em que eu estou imerso, entendeu? E quando eu canto amor, eu estou falando isso, né, cara? O amor, ele não é paciente. O amor, ele é o remédio, entendeu? A ganância que nos mata cotidianamente, ela vai nos empurrar cada vez mais para o caos. Porque a parada é o seguinte, que eles todos os dias nos dizem que a gente tem que estar numa competição, tipo jogos vorazes mesmo, e nós temos que vencer o nosso companheiro do lado. A gente não está nos jogos vorazes. O irmão do meu lado é meu irmão, a gente tem que segurar a mão e vencer juntos, entendeu? E eles perpetuam a injustiça assim, colocando as pessoas que estão ao nosso redor como um inimigo a ser batido. E não é verdade isso. O cara que está do meu lado está passando a mesma necessidade que eu, entendeu? A vizinha do meu lado paga a mesma conta de energia cara igual eu, entendeu? A vizinha do lado da casa da minha mãe, ela sofre com a falta de água igual minha mãe sofre. E é sobre isso que eu escrevo, sobre esse cenário de abandono. Mas ao mesmo tempo que eu escrevo sobre esse cenário de abandono, sobre esse cenário de caos, sobre esse cenário onde os políticos enriquecem à custa da miséria do povo, eu também canto um outro mundo, cara. Porque não dá só para dizer que tudo está perdido. Eu não acho que tudo está perdido, muito pelo contrário. Eu acho que tem salvação. E a salvação é a gente dar a mão, sabe? Assim, eu acredito muito no próximo. Acho que é uma coisa também que é a minha condição de professor, sabe? Acho que não tem como você ser professor e não acreditar no ser humano. Uma das condições de um educador, de um professor, é acreditar no próximo, acreditar no ser humano. Porque senão não faz sentido estar na sala de aula com a juventude, com a molecada e dizer que tudo está perdido. Você está só mentindo para si. E eu acredito muito de que a nossa solução está no nosso próximo, está na nossa unidade, a gente caminhar junto. Eu acredito que a solução para os nossos problemas está em a gente caminhar junto. Não acreditar nesses caras que estão aí faz tempo no poder, enriquecendo, enquanto nos afundam na miséria. E a minha arte é isso, ela denuncia os mercadores da miséria. Os caras que criam a miséria, que criam o frio, para nos dar o lençol e dizer que eles são bons, sacou? A minha arte, ela denuncia isso, os mercadores da miséria. Os caras que criam a fome, mas que chegam com a cesta básica para dizer assim, ó, eu sou bom, tô te dando a cesta básica aqui. Ele deu a cesta básica, foi importante, mas não tirou a pessoa da condição de miséria. Porque eles podem, se quisessem, criar leis, legislar e executar em prol do coletivo.
Mas não é esse o objetivo, entendeu? Eles criam uma doença para que a gente precise que eles digam assim, ó, vou furar fila no hospital para ti, entendeu? É assim que eles se elegem, é assim que eles se perpetuam no poder. E eu vou sempre denunciar na minha poesia isso, entendeu? Denunciar esse crime, que é usar do caos, da miséria, para prender o povo. Porque no final das contas nós somos prisioneiros desse sistema corrupto e assassino. E de novo, a minha arte ela fala disso. Minha arte ela não é neutra, minha arte não tem autorização para ser neutra em lugar nenhum. Cara, eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo de Poetas Marginais. A gente está aí desde 2013 fazendo sarau nas praças, nas ruas, nas calçadas, levando o que a gente consegue produzir, não só aqui em Altamira, mas em outras partes do Brasil. Quando a gente viaja, a gente leva a nossa arte. Fazer arte em Altamira é muito difícil. Altamira é complicado porque muitas vezes o artista aqui é incompreendido. É aquela máxima de que o santo da casa não faz milagre, é muito verdadeiro aqui em Altamira. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um público também, né? A gente tem um público que nos respeita, a gente tem um público que acolhe a nossa arte, e isso por si só já é o alimento do artista, mas não tem política pública para fomentar a arte em Altamira. Isso é uma coisa é o público te acolher, isso é fundamental. Nós temos esse público, os poetas marginais aqui, não só eu, mas a Flor, Devaneios, tantos outros poetas aqui. Tem seu público, é muito acolhido pelas redes sociais, nos saraus e tal. Mas para divulgar e espaço, a não ser o que nós mesmos forjamos, não existe isso. A gente faz o sarau na praça, mas é uma burocracia imensa para você fazer um sarau numa praça, você tem que ter autorização. A autorização parte da ideia de que se eles quiserem te pedir, eles podem te pedir de fazer o sarau na praça. Para mim tinha que ter um agendamento, para mim são coisas distintas, diferentes, entendeu? Eu chegar lá, não ter outra programação, agendar, isso é uma coisa. Agora, a autorização parte da ideia de que eles não quiserem que eu faça o sarau, eles vão me proibir. Agora imagina, a gente faz sem nenhum custo para a prefeitura, para ninguém, e eu tenho que pedir autorização. Se eu não tiver autorização prévia, eu não consigo colocar lá a caixa de som, ligar o microfone e declamar minha poesia. Então, o próprio sistema público que deveria financiar, criar políticas públicas de divulgação e disseminação da cultura local, eles criam um empecilho para isso. Então, assim, não é só eu. A gente fala que é do coletivo de poetas marginais, mas todos os artistas aqui em Altamira, se pensar bem, somos marginais pelas condições que não são impostas, entendeu? A gente está sempre à margem. Mas, e acolhe muito bem os artistas de fora, né? O poder público aqui paga milhões por artistas de fora e marginaliza os artistas locais, né? Que inclusive faz a economia girar. No dia do nosso sarau aqui na praça, o nosso público compra ali no comércio da praça ali, entendeu? Faz a parada funcionar lá dentro. Quando as bandas tocam em qualquer lugar aqui, os bares funcionam muito mais bem porque as bandas estão tocando. Então a arte também gera economia, faz o comércio rodar, mas isso não é enxergado. Isso é renegado pelo poder público e, por consequência, a população também, que enquanto a cultura, a arte, ela for vista como penduricalho, a população também ela padece disso, sabe? Porque, como diriam os Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, a gente quer diversão e arte, a gente quer saída para qualquer parte. A arte, ela também é um direito humano, cara. E ela precisa estar nos bairros, né? Precisa de investimento para a gente estar nos bairros divulgando as bandas, os músicos, os poetas, né?
Os poetas populares, eles têm que fazer parte da vida do povo, pô. Então, assim, como é que se faz isso? Negando espaço na praça? Não é, eu tenho certeza disso, entendeu? Vejo os moleques aí da BDC, fazendo batalha. O prêmio que eles mais recebem do poder local é uma batida policial. Isso tá errado. Se os moleques estivessem fazendo coisa errada, estavam criminalizando porque é a juventude que não quer nada, mas a juventude está fazendo arte, toma batida policial. Então, criminalizar a juventude não é a saída, criminalizar a arte não é a saída. A saída é fomentar. E a arte, inclusive, a cultura, inclusive, ela é essencial para acolher a juventude. As paradas estão ligadas, a arte pulsa na veia dessa molecada, bicho. E aqui na cena altamirense tem uma molecada muito boa, fazendo cultura, fazendo arte, e que não é acolhida pelo poder público. Cara, a arte faz pensar. A arte faz pensar. Hoje, a escola, os professores foram colocados como o inimigo número 1 do poder que está colocado aí, cara. Do poder que está aí. Mas se tu pensar bem, a capacidade de criticidade, ela tem muito mais sido criado nas ruas, a partir dos movimentos de arte, do que na própria escola, pô. Porque a escola é fechada, a escola ali cheia das suas regras, muito mais impede a molecada de pensar do que ajuda, né? Muito mais impede. Mas mesmo assim, são os professores que são os doutrinadores e tal. Mas ele sabe que a arte tem esse poder, né? Ele sabe que a poesia, que a música, que o teatro leva a essa reflexão. E sem qualquer forçação de barra. Imagina tu passar na rua e encontrar no poste uma frase de impacto, né? Questionando por que, em vez de amar, tem que se armar. Coloca uma ideia na cabeça, entendeu? A arte, ela é subversiva. A arte, ela é subversiva. E não é subversiva do ponto de vista de criar o caos. Ela é subversiva do ponto de vista de perguntar por que isso está acontecendo. Isso é subverter. Subverter é questionar. E o problema é que quando tu nota que as coisas não estão indo tão bem, a maioria das pessoas sai do questionamento e também quer para a ação, né, pô? Se tu acha que não tá legal, tu questiona por que isso está acontecendo. Porque em vez de amar, a gente vai armar as pessoas. Aí tu questiona. Aí tu vai ver que ele quer que a gente se mate, né? Que a gente se mate. Que eu mate o cara que tá do meu lado. E a gente não aceita. Porque a arte faz questionar. E a arte fazendo questionar, ela é inimiga. Pois não investir na arte, não investir na cultura. Vão continuar investindo nas escolas. Porque a escola, com seu padrão, a molecada vai acabar não vendo o espaço crítico que temos lá dentro. Mas aqui fora, nos muros, nos postes, nas praças, nós vamos sim colocar aquele estalo na mente do povo e de pessoas simples também, não é de gênios. Porque quando a gente consegue fazer o tiozinho lá do bairro Laranjeira, através da poesia, ele questionar por que falta água lá e na piscina do cara aqui do centro não falta, isso dá um nó na cabeça do cara, entendeu? Aí ele, em vez dele aceitar de comprar uma água no carro-pipa, ele vai fechar a rua assim. A gente tava caminhando um dia desse por ali, pelo Boa Esperança. Eu entrei e lá tava a rua interditada.
Alguns vão dizer que aquilo é bagunça e tal. Aquilo é revolta, pô. Aquilo é revolta. O povo interditou a rua porque não tinha condição de trafegar ali. Já que não tem condição de trafegar dignamente, eles mesmo trancaram. Ou o poder público ajeita, ou vai continuar a trafegar. É uma forma de denunciar, entendeu? Isso aquela rua interditada por si só é a poesia de resistência. É muito doido isso. Por que falta água? 6 dias no Laranjeira e na piscina dos doutores daqui do centro não falta. A gente consegue fazer isso numa pergunta poética, pronto. Por que eles têm medo da arte? Que a gente faz pensar, pô. É isso. Não tenho dúvida. A minha infância, ela foi meio andarilho mesmo, né? Assim, do ponto de vista de paradeiro. Eu vivi uma parte com a minha avó, né, naquela região de Anapu ali. A avó, meu tio. Foi uma experiência muito massa. Uma vivência linda. Também aqui na cidade, quando eu morava com minha mãe, morei um tempo ali na Rua Osório de Freitas, antiga Rua do Cabaré. Morei no Conjunto Ivolândia, somos os primeiros moradores do Conjunto Ivolândia. Mas onde eu fixei mesmo foi justamente no Mutirão, né? Na rodovia Transamazônica. Quando nós chegamos lá, ainda era a Rua das Três Pontes ainda, né? Eu costumo dizer que eu sou o moleque dos igarapés, né? Quando eu estava na Brasília aqui, eu tenho uma memória muito viva dos tempos que a gente ia pro Igarapé Altamira. Pra mim, eu tenho uma memória muito nítida de quando minha mãe estava lavando roupa, eu brincando, fazendo os castelos de areia lá nas margens do Igarapé. Muito lindo pra mim essas imagens, muito viva. E já no Mutirão, eu me recordo muito da vivência no Ambé, né? Minha mãe lavando muita roupa no Ambé e tal. E todas as vezes eu ia com ela, pular da ponte, brincar da manja. Era muito bacana. E também uma parte depois pescar no próprio Ambé, né? Comeu aquele peixinho, aquelas piabas lá do Ambé. Ajudava na alimentação de casa também e tal. Então, enquanto minha mãe guerreira estava lá lavando, eu estava meio que brincando. Então, o Ambé para mim era meio os igarapés para mim era o meu playground, né? O meu parque, né? Foi muito isso. No Mutirão eu vivi muitas coisas, muitas experiências muito massas, assim. Foi um tempo sofrido, né? Mas também há coisas boas nisso tudo. Brincar no campo lá do Mutirão era muito massa. Quando a gente saía de tarde da escola, a gente corria para ir brincar lá no campo onde hoje é a UEPA. Quem conhece o Mutirão vai lá, chega na UEPA. Que lá tudo era um campo de futebol. Na parte do Campo Grande os adultos jogavam, nas margens a molecada jogava, era onde a gente jogava. Era sempre os moleques da Transamazônica, era nós, jogando muitas vezes contra os moleques da Rua 1, né? Então, era uma parada bem bacana, assim. É pra mim uma memória que eu guardo no peito com muita alegria. Apesar de olhar pra trás e ver que boa parte da molecada não tá mais também, né? Alguns infelizmente já se foram, né? Ou pelo mundo das drogas, outros trabalhando também, né? Então, o caso do Pipoca, que era PM, acabou sendo assassinado. Uma molecada que, como eu, também teve uma infância ferrada e que poucos estão ainda, né, aqui com a gente. Mas o Mutirão tinha essa fama, tipo, morar onde? No Mutirão. Porra, aquilo é perigoso pra caramba, cara. E tinha que entrar cedo no Mutirão, né, porque antes era uma ponte ali, aquilo era perigoso pra entrar e tal.
né? Era o último bairro da cidade, o Mutirão, cara. Ainda imagina, eu morava num bairro que todo mundo dizia que era perigoso, o último bairro da cidade, periferia, zona mesmo, era o Mutirão. Pobreza, né? Eu não falo de pobreza para romantizar a pobreza. Eu falo da pobreza para dizer quais os sujeitos estavam ali que historicamente viram abandonados e que não se mudou muito, entendeu? De viver sem saneamento, sabe? Sem tratamento de água, esgoto, sem viver sem um mínimo básico, água tratada, entendeu? As margens de um igarapé, bem aqui pertinho do Xingu, para você ver o naipe do descaso dos governos com a população, que era antes, na minha infância, mas continua hoje. Eu acho que a realidade não mudou muito, se for olhar na perspectiva desse tipo de atendimento. Melhorou em algumas coisas? Melhorou. Mas vai ver onde é a periferia hoje. Né? Alguns bairros falta água. Né? Até tem, mas falta com frequência. Né? Outros ainda não têm água tratada, água potável. Isso já acontecia quando eu era moleque, continua acontecendo hoje numa cidade que margeia o rio Xingu e que é cortada por vários igarapés. Essa é a coisa mais doida. E que a fome nesse bairro periférico ainda aterroriza vários moradores, vários meninos e meninas até hoje, entendeu? E que o perigo que eles diziam que o Mutirão era perigoso, hoje a gente ouve falar de outros bairros do mesmo jeito. Não sei se, como eu não moro mais no Mutirão, não sei se ainda falam do Mutirão, mas outros bairros hoje falam com frequência. O que é perigoso naquele bairro mesmo? Por que aquele bairro é perigoso? Se as pessoas dali são tudo trabalhadoras, né? O pai de família, a mãe de família, o estudante e tal. Por que aquele bairro é perigoso? Acho que é uma coisa para se refletir. E porque só transfere, né? Parece que pega a geografia do perigo e da violência e coloca para outro local. Continua. E quais eram as referências de artistas de arte que tu tinha lá? Cara, as referências da arte, de artista, bem popularzão mesmo, assim. Eu tenho muito orgulho disso. A parte que eu morei com a minha avó, quem me ensinou os artistas que eu ouvi, que eu ouço, que eu ouvia naquela época e que eu ouço até hoje, eram os meus tios. Um tio meu me ensinou muito a ouvir sertanejo, que a gente ouvia a Rádio Nacional da Amazônia, Rádio a pilha lá, né, só que pegava. Então era bem aquela cultura de massa mesmo, né? Zezé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo. Então era esse o som. Quando era na rádio, ouvindo esse som, era o meu tio que comprava as fitas cassete e colocava para ele ouvir. Então era isso. Tinha um outro tio que ele me ensinou a ouvir Belchior, Raul Seixas, né? Essa parada assim mais MPB que eu curto vem desse meu outro tio, tio Lira. Aqui quando eu morava no Mutirão, eu ouvia muito brega, bregão rasgado e tal. Ouvia muito o que a minha vizinhança ouvia, que a gente não tinha som. Então a minha primeira vizinha era muito música evangélica, da Assembleia de Deus, né? Cassiane e tal. Aqueles louvores assim bem... Então cresci ouvindo muita música evangélica. Quando ela saiu, que entrou os netos dela lá, aí eles tinham uma cassete do Engenheiros do Havaí, que tocava muito Papa é Pop. A primeira vez que eu vi Engenheiros do Havaí, e eu me apaixonei por aquele som do Humberto Gessinger, que falei, pô, o cara escreve pra caralho. Mas eu ouvia muito brega, que era o que a vizinhança no geral ouvia. Essa questão do Engenheiros do Havaí era meio com a exceção no meio da Transamazônica toda, ali no Mutirão, né? Então tu tinha uma voz assim diferente. Mas era muito brega, Reginaldo Rossi, Amado Batista, Roberto Vilar. E é o que eu aprendi a ouvir, o que eu ouço até hoje, né? Eu ouço muito rock, hoje eu escuto muito rap, sou fã do hip hop e tal.
Mas essas referências musicais vêm muito do brega. Eu adoro colocar um som para ouvir Reginaldo Rossi, cara. Sou apaixonado por Reginaldo Rossi. Então, assim, eu sempre quis ser artista, quis ser cantor, porque minha referência de artista era cantor. Então, eu queria ser cantor. Quando eu comecei a escrever na escola, minha professora mostrou poesia para mim, me apaixonei pela poesia. E eu começava a escrever, eu dizia que eu estava escrevendo letras de músicas, né? Porque eu queria ser compositor, eu queria ser cantor. Eu escrevia, cantava para minha mãe e tal. Mas com o passar do tempo a gente vai lendo, vai se desenvolvendo um pouco mais. Para mim, a referência na poesia são justamente os poetas marginais, né? A geração mimeógrafa da década ali de 70 e tal, aquele povo que fazia da forma de escrever deles também uma resistência, que é isso que os poetas faz hoje aqui, né? Os poetas marginais fazem hoje aqui no Xingu. Que eles rodavam no mimeógrafo, né? As poesias distribuíam. Então era o Chacal, o Cacaso, Ana Cristina César, o Leminski, né? Então essas referências assim da poesia que eu carrego comigo. Assim como eu carrego também a referência das poesias da música, né? Do brega também. Eu escrevo minhas poesias românticas, elas têm um pouco essa cor do brega, assim, sabe? Assim como minhas poesias eróticas também, ela tem um pouco essa parada do brega, do melody, assim, e tal. Né? Acho que é uma parada que é presente na minha obra de arte, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu faço a contestação social, que é essa cor do hip hop e do rock, mas também eu faço a coisa romântica, visceral, piegas, até sensual, que também vem dessa minha referência musical também. Apesar de não saber cantar nada, mas eu adoro ler letras de música. Cara, é a rede social mesmo, né? Eu comecei a divulgar as minhas poesias no blog. Né? Foi a minha primeira ferramenta de divulgação da minha poesia. Uma professora que trabalhava comigo, ela descobriu que eu escrevia, Alessandra Matos. Ela descobriu que eu escrevia, disse que minhas poesias eram boas, que eu tinha que mostrar para todo mundo e tal. E aí eu falei, não, tem um blog e tal. Pô, divulga esse blog. Então eu comecei a divulgar o blog. Aí depois veio o Facebook, né? Consegui entender o Facebook, divulgar no Facebook também. Mas uma outra forma que a gente faz é justamente percorrer os caminhos que a geração mimeógrafa também fazia, né? Que era de imprimir e distribuir para a galera, que é o que a gente faz através dos fanzines, entendeu? Que essas paradas aqui que a gente faz, nós mesmo, né, que diagramamos, xerox, encadernamos. Então essa é a maneira que nós temos de divulgar. Às vezes é só num papel A4 mesmo e dá para as pessoas, a gente perde poesia propositalmente para as pessoas encontrar e tal. Faz os fanzines. Os fanzines são esses livretos desse tamanho, ou maior também, que a gente faz para vender, mas em último caso, se a pessoa não comprar, a gente dá para a pessoa levar. Se a pessoa não quiser, ela é obrigada a levar. Mas é lindo, cara, porque imagina aqui, ó, a gente consegue meio que se comunicar minimamente com o nosso público, levar literatura para as pessoas que às vezes até queria comprar um livro também, sabe? A pessoa não compra, às vezes até quer, mas às vezes não tem arroz e feijão, vai comprar um livro. E aí é uma coisa que nós temos no coletivo, enquanto artista marginal, da gente mesmo fazer essa parada, nós fazemos acontecer. Nós fazemos acontecer o sarau, nós fazemos acontecer a divulgação da nossa literatura, entendeu? Então é isso. Acho que não existe essa possibilidade da minha existência sem minha expressão artística. Não existe essa possibilidade. Porque vai acontecer. Eu respiro isso, apesar de que alguns dizem que o que eu faço não seja arte, porque acham panfletário demais, acham político demais. Mas é isso que eu faço. A minha política ela é uma arte também, entendeu? Eu prefiro
Em vez de dizer para as pessoas largarem o celular, que até mesmo eu também sou viciado, todo mundo hoje em dia é viciado no celular, eu prefiro escrever e perguntar: que smartphone te aquece no frio da madrugada? Entendeu? Acho que isso é arte, essa simples frase, essa simples pergunta. É a maneira com que eu tenho de me expressar num pequeno verso ou numa poesia bem longa, não importa o tamanho do texto, que é no texto que eu vou me expressar. E eu sempre tento, até a minha raiva eu tento expressar num texto, porque como eu sei que eu vou demorar escrevendo aquele texto, a raiva vai passar e eu vou me livrar da raiva, eu não vou publicar o texto e tudo fica em paz. Entendeu? Então, até como depuração daquilo que pode me matar, a arte também me serve. Então não existe a possibilidade da minha existência sem arte. Seja o contemplar dos outros, seja eu me expressar. Entendeu? Então, acho que é isso. Mas tudo tem que estar delineado no amor. Acho que é uma coisa importante para a gente falar, sabe? Assim, do ponto de vista que todo o caos que aí está, que a minha poesia denuncia, que outros poetas denunciam, é justamente causado pela falta de amor e pelo excesso de ganância. Entendeu? E eu vou cantar o amor sempre.